tem um assunto que você nunca escondeu e sempre tornou público, que foi a tua relação durante um período com drogas, né? E consequências que isso trouxe para a tua vida. Por quanto tempo você esteve consumindo drogas de maneira a que você defina assim, este período foi o período ruim? Quanto tempo durou isso? Uns 6 anos, cara. Eu parei dia 26 de abril, lembro a data, porque é uma data que daqui a pouco eu comemoro. 26 de abril de 1997, quando eu entrei numa clínica muito bacana, tive a sorte, né, de ter condições para isso, minha família ter condições para isso, porque realmente eu estava quebrado já naquela época, entendeu? E fiquei mais de 6 anos, onde não sei como não morri, ou na mão de outras pessoas, ou pela minha própria saúde, né? Não sei como não tive um piripaque nem nada. Todo mundo, Tramontina, todo mundo vai ter, em um determinado momento da vida, alguma espécie de contato com algum tipo de droga. Esse é um fato que a gente aprende, inclusive com os médicos, né, que cuidam da gente. E, às vezes não precisa nem... E o pior, né, hoje em dia não precisa... Você vê a crise com os opioides que existe no Brasil e fora do Brasil, coisas que você compra na farmácia, né? As primeiras coisas que a gente, moleque, usava eram essas coisas, Reativan, ou então remédio para emagrecer, que era o... Como é que é o nome? Vários aí. A base de anfetamina, tudo, né? Cara, eu comecei com as coisas até muito tarde, vou te falar, viu? Eu comecei a fumar cigarro... depois acho que os 21 anos, cara, mais ou menos, entendeu? E aí, cara, a gente tem esse estigma que as drogas, cocaína, está sempre dentro da parte musical, né? E não é uma coisa que está dentro da nossa sociedade, inclusive em altas classes, né? Sim, e, sim. Cara, quando eu entrei nisso, como todo mundo... Aliás, o bacana recebe em casa, né? Hoje é. Alguém entrega em casa, o outro vai ter que ir lá na biqueira para comprar, correndo todo o risco. Ainda bem que na minha época não tinha muito essa facilidade, viu? Se bem que até eu encontrei essas coisas. Mas foi, cara, todo mundo que entra nessa acha que pode parar na hora que quiser, né? E a cocaína realmente ela é terrível. Cocaína não tem nada a ver com música, entendeu? Na verdade, cocaína não presta para nada, né? Agora eu posso ver isso daqui. Quando eu estava imerso naquilo, você não vê, entendeu? Quantos amigos e amigas chegavam para mim e falavam assim, porra, nós está vivendo num mundo paralelo, entendeu? E eu não percebia isso, porque eu estava dependente, entendeu? Eu hoje, toda vez que eu vejo alguém falar assim, na hora que eu quiser parar, eu paro, eu falo, conheço essa história. E você conseguia trabalhar? Cara, conseguia, né? Sei lá de que jeito, né? Eu não cheguei a nenhum show. Eu tive um problema. O único show que eu não consegui subir, que eu tive problema, foi até meio recente, cara. E não foi por causa de cocaína, foi por causa de álcool, porque eu fiz uma bariátrica em 2014. Eu fiz uma bariátrica e eu não sabia, ou passou desapercebido para mim, que pelo menos o meu tipo de bariátrica, ele absorve o álcool mais rápido. Você começa a absorver, por isso que tem muita gente que tem problema, inclusive, de alcoolismo, né, com pós-bariátrico, né? E teve um show que eu fiz, foi uma primeira noite que eu fiz 2 shows seguidos, né? Às vezes acontece isso, 2 shows, até 3 eu já cheguei a fazer. Eu bebi demais no primeiro, quando cheguei na madrugada no outro, não consegui cantar, foi um vexame, teve que devolver ingresso. Foi a única vez na minha carreira que isso aconteceu, entendeu? Mas, assim, eu fazia porque toda aquela loucura meio do rock, se eu cantava mal também, não importa, entendeu? Quantos artistas loucos do rock você não via, o Jim Morrison e não sei quem. Mas a minha carreira em si estava indo pro lixo. Foi a fase do Ira, né? Não que só eu que usasse, mas eu era o compulsivo, né? Foi a época que o Ira decaiu muito, não só na qualidade dos discos, né, mas como nosso contato. Eu preciso de saúde para, por exemplo, estar sentado agora às 3 horas da tarde, conversando com um veículo tão legal como o seu,
né? Coisas que eu não tinha. Uhum. Né? Eu lembro de uma vez que meu irmão mandou um psiquiatra conversar comigo, porque teve um puta tempo que eles tentaram que eu me internasse, né? E, na verdade, a internação, exceto em alguns casos, ela tem que ser de livre e espontânea vontade, senão não funciona. Você não concorda com a internação compulsória? Não, em alguns casos. Eu acho que em alguns casos, sim. Quando Sei. a pessoa, assim, por exemplo, já está na sarjeta da Cracolândia, entendeu? Aí você tem que fazer isso. Porque a pessoa já não tem mais nem condição de raciocinar, vai morrer a qualquer instante. Agora, quando você está usando e ainda está tendo essa parte social, vamos dizer assim, você tem que chegar a essa conclusão, porque senão você vai se internar, vai sair, vai usar. Entendeu? Eu tive uma internação só e fiquei o tempo mínimo, que foram 28 dias. Depois de lá saí para salas de mútua ajuda, anônimas. Né? Fiquei os 3 anos diariamente em salas anônimas, porque eu fui, Tramontino. Quando eu falei, chega, entendeu? Aí eu pedi ajuda. Aí eu falei assim, cara, não dá mais. Meu dinheiro está indo para o saco, minha casa estava caindo aos pedaços, minha vida pessoal e amorosa não existia, entendeu? Nem música eu conseguia ouvir mais direito. Como eu falei para você, a cocaína não serve para nada, entendeu? Serve só para você achar que você é mais do que você é, entendeu? Nessa hora, quando eu fui radical, porque é o que a gente chama a vontade profunda. Pô, passei a crise de abstinência, passei, tive que aprender com outros amigos, que a gente chama de adictos, né? O ex-usuário, vamos dizer assim, como é que funciona a dinâmica, e quando vem a vontade, que às vezes a vontade vem irracional, ela vem através de agressividade, de ansiedade, né? Não fica claro na sua cabeça que você quer usar. Você está inconformado com a situação, você está puto, tá, entendeu? Noiado. E isso que a maior parte das pessoas recaem. Eu não sei se isso funciona ainda, Tramontina. Quando eu estive na Vila Serena, vou falar o nome, acho que deve existir ainda. Tinha um programa do governo, espero que exista, viu? Ouvi falar que caiu. Que era o seguinte. Alguém pode me dar um pouquinho mais de água? Opa, tá aqui, ó. Não. Para você. Tinha um programa do governo, acho que era o governo estadual, isso foi em 97, né? Que, assim, uma pessoa numa dessas estatais, né? Sabesp, na época, sei lá se era do Paulo já, e a pessoa tinha um problema com álcool, com drogas, a empresa, em vez de demiti-lo, a empresa mandava ele para essa clínica, que, óbvio, devia fazer um preço especial, e depois os custos dessa internação, com tempo mínimo, né, era debitado do olerite dele, né? Obviamente devia ser alguma coisa que não pesava, assim, mas era uma coisa de pensamento, ideia boa, que eu não sei se existe, porque a gente também vive uma coisa assim de um certo moralismo, tipo assim, vai cuidar, você é vagabundo, isso aqui tem que dar clínica. Não, cara, isso aí é uma doença, entendeu? Como várias outras que tem, que mexem com a questão da compulsividade do ser humano, né? Então, cara, graças a Deus, graças a Orixá, graças à minha família, na hora que eu pude sobreviver a isso e ter quem me ajudasse quando eu estendi a mão, e foi das melhores coisas que eu fiz na minha vida. Tanto que a Uira retomou. O Uira estava na década de 90. Que eu volto a usar. Eu usei esporadicamente mais cedo, mas eu tinha largado. Em 91 e eu paro em 97, então é isso aí, que são um pouco mais de 6 anos que eu fiquei e que não me trouxe nada de útil na vida, entendeu? Você também não bebe hoje? Não, eu bebo. Você consegue beber sem recair? Sem recair. Eu passei 3 anos sem beber. Tá? Porque o Casagrande não bebe. Contou aqui. Não posso beber. Posso beber porque aí há o risco do muro cair e ficar tudo liberado na minha cabeça. Exatamente. Né? Você sabe que a dependência química ela é comparada a diabetes um pouco. Tem graus de diabetes. Graus de diabetes, né? Sim. E assim também tem a dependência, né? Não é que eu quis testar, mas assim, eu passei praticamente 3 anos sem beber. Mas você vê como tudo afeta a gente, eu lembro até hoje, cara. A primeira vez que eu tomei energético,
Eu estava limpo, limpaço, entendeu? Eu estava num show, deixa eu tomar cara, fiquei muito louco. Porque a tua sensibilidade estava muito aí com a total, cafeína, né? Que era taurina, né? Taurina, cafeína. Isso. Então eu vi que eu já estava um cara assim, sensível. Tanto que eu depois disso, eu não sou o cara que mistura, sei lá, se eu vou tomar um esquinho, entendeu? Mas eu faço tudo isso com uma certa vigilância, né? Eu voltei agora, depois desse caso que eu passei, que eu te contei aqui em São Paulo, que eu não consegui cantar por causa do efeito da bebida junto à bariátrica, eu procurei, inclusive o Casagrande veio ao meu encontro para saber o que tinha acontecido. Aí o próprio Casa me levou para o próprio psiquiatra dele, Dr. Pablo Roig, né? E eu e o Dr. Pablo, ele me deu alguns remédios, né, no sentido de não é que diminui a vontade de beber, mas inibe certos quadros de depressão, né? E nós fizemos um quadro, segundo ele me mostrou eu não posso ficar falando assim porque isso não serve para todo mundo, né? Senão eu fico dando receita para adicto beber, não é isso. Mas ele me colocou dentro de um enquadramento de uma pesquisa ou de uma experiência que estão fazendo no Canadá, entendeu? Com relação à dosagem alcoólica. De você dar como é que se diz? Um planejamento nisso. E para mim, desde isso daqui tem funcionado muito bem. Tem funcionado. Todas as vezes que eu vejo um artista diante de uma massa de público, aquela quantidade gigantesca de fãs que não acaba mais, você não vê o fim, né? Eu falo, imagina o que isso provoca na cabeça do cara, né? A sensação de poder, de ser o dono do mundo, né? É algo que mexe muito, Até que ponto isso, você ter uma legião gigantesca ali de pessoas que estão vibrando com você, que estão mandando energia para você, que estão compartilhando com tudo aquilo que você está fazendo no palco, de certa forma, te leva para querer experimentar outras coisas. Eu entendi qual é o seu ponto. Porque não é comum para o cidadão ele cantar para 10 mil, para 20 mil, para 50 mil e achar que estava tudo bem. E digo para você que, quando eu olho isso tudo me parece tão forte. E eu sempre falei na televisão para milhões, mas eu olhava para uma máquina. Exato. Então eu não via pessoas ali, as pessoas não falavam comigo, não me aplaudiam, não me xingavam, não gritavam, não faziam nada. Mas na hora que você está diante de um público vivo, uma massa viva, compartilhando da tua emoção, a força é muito maior. Particularmente, eu fico mais emocionado quando eu toco num lugar assim, com menos pessoas, 2, 3 mil, na minha cara, assim, pressão. Isso eu, às vezes, quando eu vejo muito público, já toquei, sei lá, a virada, nem da virada. Eu lembro que eu toquei numa virada de ano na Paulista, que tinha calculado quase 2 milhões de pessoas. Uhum. Mas você fica até uma certa distância, que te juro, às vezes que parece que você está cantando para televisão, de certa forma. Mas o ponto que você tocou, que eu acho que é interessante, Tramontina, que é a questão porque, na verdade, as pessoas usam drogas para liberar endorfina, dopamina, coisas que a gente já tem, que são, né, hormônios, não sei se é o termo certo, do prazer, né? É isso que as drogas fazem, né? Esse é o problema. E eu fico pensando, você citou o Casagrande, é uma coisa... É que nós, artistas, cantores, músicos, nós temos uma longevidade muito maior, né? Você vê aí, o Caetano está cantando com 80 anos, Gil, tudo, né? Um jogador não dá para chegar no gramado com isso, né? Uhum. E a gente tem, quando eu saio de um show, por isso que eu falo essa coisa do sono, seja o show que for, seja para 50 mil pessoas, seja para 5 mil, eu volto com uma adrenalina pro hotel, entendeu? Eu tenho que lidar com isso daqui, né? Antigamente não, por causa disso da cocaína, você quer sempre manter aquela coisa, sempre, né? Sempre tá a 1000, né? Pô, você não consegue dormir, eu não consigo, entendeu? Às vezes eu vou pegar um negócio, vou comer alguma coisa, entendeu? Eu imagino, você vê como é difícil para o jogador. Imagina um cara que nem, por exemplo, o Casagrande, um cara que é ídolo de uma torcida do tamanho do Corinthians,
que pelo menos 2 vezes por semana entrava num estádio lotado, marcava o gol, entendeu? Aí voltava. Agora imagina a hora que essa cortina se fecha para um atleta. E se fecha cedo. E se fecha cedo, principalmente para o jogador de futebol. Eu acho que atleta em geral, né? Isso. E cadê aquela necessidade da adrenalina, do cheiro do gramado que desperta a adrenalina? Para um artista deve ser a mesma coisa. Eu às vezes me pego falando assim, até quando eu vou? Estou com 63, né? Às vezes eu acho assim, poxa, eu acho que eu sou um artista de outro tempo, já não estou conseguindo, estou arranjando muita encrenca em rede social. Acho que eu vou parar com 70, cara, mas às vezes eu acho que tudo isso daí é uma mentira que eu conto para mim mesmo, entendeu? Claro, eu vou precisar ter saúde, né? Porque amar o que eu faço eu sempre vou amar. Mas não é fácil, eu acho que é por isso que muitos jogadores vão para o alcoolismo ou para as drogas com o final da carreira, e por isso que muitos artistas também, apesar de terem uma carreira que vai até é mais longeva, Mais à frente. mas tem essa coisa do pós-show, sabe? Você sai num estado alterado, você não precisa beber, não precisa nada. Só essa emoção que você está trocando, né, com as pessoas cantando junto de você, e você vê a emoção das pessoas em relação a você, você sai de lá com alterado. Assim. Uhum. Olá, eu sou o Carlos Tramontina. Gostaram do corte? Então se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, falem com os amigos. E se quiserem ver o episódio inteiro, é só ir lá no Flow News. Vocês vão encontrar tudo o que estão buscando. Um abraço.